Olá, nós vamos neste vídeo trabalhar com duas novas distribuições de probabilidade. Uma delas, muito simples, chamada de geométrica. Aliás, eu acho que nem precisava ter um nome tão pomposo para uma coisa tão simples, mas tudo bem. Agora, a segunda distribuição de probabilidade que nós vamos estudar é a hipergeométrica. Então, nesse vídeo, nós vamos fazer o seguinte. Eu prometo derreter uma meia dúzia de neurônios de vocês na hipergeométrica. E nós vamos inverter. Nesse caso, eu vou primeiro desenvolver o raciocínio de uma maneira absolutamente geral e não através de um exemplo, e os exemplos vêm depois. Então vamos fazer essa experiência. Beba uma água geladinha e vamos começar. Então vejamos, distribuições geométrica e hipergeométrica. A primeira é muito simples. Vamos ver do que se trata isso. Olha qual é a situação. Eu estou pensando numa variável aleatória que vai medir o seguinte: o número de tentativas que eu tenho que fazer para acontecer alguma coisa, que na linguagem que a gente usa significa obter o primeiro sucesso. E o que eu sei? Qual é a probabilidade de acontecer aquele fato, o sucesso? Vou dar uma colher de chá. Por exemplo, você quer saber qual é a probabilidade de você jogar moedas e só na sexta jogada, pela primeira vez, aparecer cara. Ou seja, a variável mede o número de tentativas para acontecer o sucesso. Então, se o sucesso para mim é aparecer cara, eu faço perguntas desse tipo. Qual é a probabilidade de eu jogando moeda várias vezes, na 10ª vez ser a primeira vez que sai coroa? E idem para dados, etc, etc. Olha como é que o raciocínio é simples. Vamos imaginar que eu queira saber qual é o número de tentativas para sair o sucesso. Isso significa que vai ter fracasso, 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 uma cacetada de fracasso até sair o primeiro sucesso. Mas veja bem, a probabilidade do fracasso é 1 menos a probabilidade do sucesso. Então eu vou ter, primeira jogada, fracasso, segunda jogada, fracasso, até, se eu estou pensando em x, sendo a minha variável de tentativas, eu vou ter uma situação assim. Eu vou ter x menos 1 fracassos e 1 sucesso. Como a jogada das moedas, por exemplo, são independentes, como é que vão se suceder essas probabilidades? 1 menos P é fracasso, P é sucesso. Eu vou ter x menos 1 fracassos, as x menos 1 tentativas, para finalmente, na xésima jogada, ter o sucesso. Ou seja, 1 menos P, que é o fracasso, x menos 1 vezes. 1 menos P vezes 1 menos P vezes 1 menos P, x menos 1 vezes. E, finalmente, o sucesso vezes P. Então, nós vamos fazer exercícios posteriormente sobre isso, mas vamos agora desenvolver também qual é o barato da hipergeométrica. Vamos ver. Essa é a que eu prometi derreter os neurônios de vocês. Então, vamos lá. Olha o que a gente quer. Eu tenho Nzão objetos, onde eu digo que Rzinho objetos são especiais. Um exemplo clássico, você tem 100 produtos, onde você sabe que pelo processo de fabricação, a cada 100 produtos, 3 ou 4 estão defeituosos. Eu retiro, sem repor esses objetos, na sua totalidade dos Nzão objetos, eu retiro uma amostra com Nzinho objetos, um subconjunto dos objetos que estão lá num sacolão. Então eu tenho Nzão objetos, dos quais R são especiais. Por exemplo, tem defeito. Aí eu retiro um Nzinho, uma quantidade de Nzinho. E a pergunta é a seguinte: qual é a probabilidade de, nesses Nzinho que eu tirei, X serem especiais, X terem defeito? Essa distribuição ela é muito útil nessa questão de controle de qualidade, porque, em geral, o que acontece com os fornecedores, eles mandam um produto para os clientes
e o cliente tem que dar o aceite. Então, brincando com um exemplo aparentemente bobo, eu compro toneladas de parafusos na minha loja, né? Então eu quero saber se os parafusos atendem a determinadas condições. Então o que eu faço? Daquele lote imenso de parafusos que eu recebo, eu quero verificar se tem no máximo X% de parafusos com defeito. Então, esse raciocínio que a gente vai desenvolver nessa distribuição chamada de hipergeométrica atende a esse tipo de situação. Então vamos lá. Olha como é que é o raciocínio. É um raciocínio muito mais de análise combinatória de contagem do que de probabilidade. Olha só. Eu tenho Nzão objetos. Eu sei que R são especiais. Claro que os restantes, N menos R, são normais. São não especiais. Por outro lado, eu vou tirar Nzinho objetos do Nzão, onde vai haver X especiais e o restante, N menos X, não especiais. Agora eu pergunto, quando eu tiro Nzinho objetos do Nzão, eu posso fazer isso de um bando de maneiras diferentes. De quantas maneiras diferentes eu posso formar um subconjunto com Nzinho objetos a partir de um conjunto com Nzão objetos? Né? Vou tirar esses Nzinho do Nzão. Combinação de Nzão, Nzinho a Nzinho, naturalmente. Isso não oferece dificuldade. Não acredito que tenha queimado ainda nenhum neurônio de vocês. Vamos em frente. Agora o problema é o seguinte. Dos R especiais, você já tem na sua mão Nzinho objetos. Nzinho objetos. Ou seja, você tem na sua mão Nzinho objetos. A grande questão é a seguinte, X deles são especiais. Mas quanto existem de especiais? Qual é a conta que eu quero fazer? Eu quero fazer a seguinte conta. De quantas maneiras diferentes poderia eu ter obtido Nzinho objetos, dos quais X são especiais e N menos X são não especiais? Ora, se tem R especiais, na hora que você foi montar o seu Nzinho, evidentemente que você podia ter escolhido X especiais dentre aqueles R. Mas se você imaginar que o seu Nzinho está dividido em dois grupos, o primeiro grupo é de quantas maneiras você poderia ter selecionado os especiais? Ora, se tem R especiais e você quer saber de quantas maneiras você pode ter obtido os X especiais, combinação de R, X a X. Acho que também, devagarzinho, queimei só meio neurônio. Agora vamos ver o contrário. Eu vi que eu tenho combinação de Rx a X objetos para ter dentre os meus Nzinho os X especiais. Agora, tem os N menos R especiais, né? Perdão, N menos X especiais. Ou seja, e o restante da minha sacola que eu obtive lá, os Nzinho? Já vi combinação de Rx a X dos especiais. E agora, o N menos X, como é que eu vou fazer? Olha só. Quantos você tem que não são especiais? Que não são especiais são N menos R. Ora, então esse N menos R não são especiais. Mas quantos te sobram? De quantas maneiras você pode selecionar os N menos X especiais dentre os N menos R especiais? Exatamente, combinação, né? Não me parece difícil perceber que é uma combinação. Então você acabou de descobrir que para montar os seus N, você tem essa quantidade de possibilidades para os especiais e essa para os não especiais. Então, na verdade, quantos subconjuntos da população N, com Nzinho objetos, possuem X especiais? É o produto dessas possibilidades. Ou seja, a gente vai obter essa sopa de letrinha, né? Combinação de Rx a X vezes combinação de Nzão menos Rzinho, N menos X, a Nzinho menos X. Bacana. Então, se essas são as alternativas para eu conseguir dos Nzinho os meus X especiais, já que o total de possibilidades de obter conjuntos com Nzinho a partir do Nzão é a própria combinação, então a resposta vai ser
o quociente. É claro que essa fórmula maluca, ela é uma sopa de letrinha doida, que vai atrapalhar muita gente. Mas se a gente replica esse raciocínio vagarosamente, eu não fico refém de fórmula. Sintetizando, vamos ver o que nós vimos. Então, o que nós fizemos nessa apresentação? Nós analisamos duas novas distribuições de probabilidade, uma das quais, a geométrica, eu comentei, que é muito simplesinha, para até merecer esse nome pomposo, e a segunda já é um pouquinho mais enrolada. Nós vamos, evidentemente, futuramente desenvolver exemplos. E eu aguardo você no próximo.